Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia e hoje a gente está vindo com o terceiro episódio da série analisando normas técnicas. A gente ainda está continuando aqui na norma da Celesc e na norma da Enel de Goiás, beleza? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o DPS. O que cada norma fala sobre DPS? Vocês vão ver algumas diferenças. Então é interessante sempre ler a sua norma local para dimensionar mesmo as correntes máximas, corrente nominal de DPS. Então vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhada no que a Celesc fala pra gente. Ela diz o seguinte: em toda unidade consumidora deve existir um dispositivo de proteção contra surtos DPS instalado na caixa de medição. Então aqui ela está falando para colocar um DPS na mureta de medição, toda unidade consumidora, conforme os desenhos dessa norma. Vamos ver o que a Enel fala pra gente aqui de Goiás. Aqui a Enel diz o seguinte: nas instalações de uma única unidade consumidora, visando a proteção interna desses equipamentos elétricos e eletrônicos, pessoas e bens, etc., recomenda-se, aqui essa parte é importante, recomenda-se a instalação de DPS no centro de distribuição da unidade consumidora. O que significa quando a norma diz no centro de distribuição? Você tem a mureta de medição e você tem o quadro de cargas, tá? O quadro dentro da sua casa. Então, quando eu falo centro de distribuição, eu estou falando lá dentro, né? Então, aqui a Enel está pedindo que nas instalações de uma única unidade consumidora, então você tem uma casa lá que tem um medidor, instalações de uma única unidade consumidora, ela está pedindo aqui DPS dentro da edificação. Isso é o que a Enel traz pra gente. Enquanto a Celesc pede em todas as unidades consumidoras, no padrão de medição, aqui a Enel ela pede no centro de distribuição, ok? Segunda parte, aqui ela pede para edificação e sistema de proteção contra descarga atmosférica. Para edificação sem SPDA. Então é muito importante ler essa parte. Para edificação sem SPDA, o DPS deve ser classe 2. Para quem não sabe o que é DPS classe 2, dá uma olhada no vídeo aqui em cima que eu falo sobre DPS. Mas basicamente um DPS classe 2 é um DPS de proteção contra descargas indiretas, com corrente nominal de descarga mínima de 5 kA. Aqui ela está direto seguindo a 5410. A 5410 fala pra gente que a corrente nominal de DPS tem que ser de no mínimo 5 kA. Condutor de ligação de no mínimo 4 mm, aqui também ela está seguindo a 5410, então 4 mm é uma delimitação da 5410. E tensão máxima de operação de 275 volts, instalado conforme a 5410. Então tudo aqui ela está de acordo com a norma, tá? A norma brasileira, beleza? Então aqui ela está pedindo sem SPDA. Eu tenho essas características de DPS. Beleza, agora vamos dar uma olhada nas características que a Enel traz pra gente em relação ao dimensionamento dele. Então tá aqui, conforme estabelece 5410, toda instalação consumidora deve ser provida de dispositivo de proteção contra surtos. E aí tá o seguinte: toda instalação consumidora deve ser provida de dispositivo de proteção contra surtos. Não significa que seja dentro da edificação ou fora, pode ser em um dos dois lados, né? Enquanto a Enel pede pra gente que o DPS tenha que estar no centro de distribuição, a Celesc pede na mureta de medição. Com as seguintes características elétricas: tensão nominal de 280, a Celesc pede de 275. Esses itens que eu estou falando aqui são itens que podem ser considerados na hora da reprovação. Por exemplo, aqui na Enel, se você colocar um DPS de 275, sendo que ela pediu 280 na norma, esse item pode ser reprovado. Frequência 60 Hz, corrente de descarga, né? Aqui é corrente de descarga de teste do DPS de 8 a 20 microsegundos. Corrente nominal de 20 kA, lá na Celesc ela pediu de no mínimo 5 kA. Aqui ela já está pedindo de 20 kA. Esse tipo de corrente nominal, como se calcula ela? Nós vamos gravar um vídeo, é o próximo vídeo, tá, do canal, de como calcular essa corrente nominal do DPS, porque tem cálculos que fabricantes dão pra gente, então a gente vai explicar para vocês como fazer esse cálculo. E máxima de 40 kA. Então aqui ela está pedindo a nominal e a máxima. Quando você vai dimensionar um DPS, você tem que ter parâmetros dessas duas correntes. Então aqui ela está bem mais especificada, né? Enquanto a Celesc pediu de 5 kA, pelo menos a nominal, beleza? Vamos dar mais uma olhada aqui. Aqui ela pede para edificação com, então ela falou para edificação sem e para edificação com SPDA. Para edificação com SPDA, o DPS deve ser classe 1. DPS classe 1 é contra descargas diretas, ou seja, um raio cai em cima lá da mureta de medição, o DPS está lá para proteger, tá? Com corrente nominal de descarga mínima de 12,5 kA, aqui já muda. Se eu estou com DPS sem SPDA, ela deixa essa brecha para uma corrente de descarga mínima de 5 kA, nominal, né?
Agora, se eu tô com a minha edificação com o SPDA, aqui ela já pede DPS classe 1, beleza? Com corrente nominal de descarga de 12,5. Descarga mínima, que ela pede a mínima. E aqui, ó, aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu ampliar mais. E aqui embaixo ela fala o seguinte: condutor de ligação de no mínimo 16, e aqui ela tá exatamente como a 5410, tá? Eu tenho um vídeo que fala sobre quais cabos utilizarem, dá uma olhada aqui em cima, que fala sobre quais cabos utilizarem na hora de instalar um DPS. Então 5410 recomenda 16 mm quadrados, beleza? Tensão máxima de operação é a mesma da tensão de operação que ela deu no passado, né? Em relação a uma edificação sem DPS, então de 275 volts, instalado conforme a 5410. Beleza. E aqui embaixo ela tem uma nota, Celeste. Recomenda-se que o consumidor instale em seu quadro geral de distribuição o DPS classe 2 e nas tomadas de corrente o DPS classe 3. Então o DPS classe 3 é só para equipamentos específicos. Tudo bem, aqui é uma recomendação da norma, tá? Mas se você tem um DPS já classe 2 instalado no seu quadro de distribuição, muito provavelmente esse DPS já vai proteger, já vai levar esse surto para a terra. É muito raro eu ter um DPS no quadro e um DPS para o meu equipamento, ok? Porque se você já está levando o surto para a terra lá em cima, é muito improvável que esse surto passe pelo DPS, falhe e ainda vai para sua tomada. Mas tudo bem, é uma questão de norma, a gente não pode discutir com ela, então ela está falando que ela está recomendando que o consumidor instale em seu quadro geral de distribuição DPS classe 2 e nas tomadas de corrente DPS classe 3 para proteção contra surtos de tensão de seus equipamentos elétricos e eletrônicos. Mais em cima ela fala que em toda unidade consumidora deve existir um dispositivo de proteção instalado na caixa de medição. Então aqui ela está pedindo algumas coisas. Ela está pedindo DPS na caixa de medição, está pedindo DPS dentro, recomendando, né? Ela não está obrigando, ela está recomendando. E ela está pedindo DPS dentro da edificação e DPS classe 3 para equipamentos eletrônicos. Equipamentos eletrônicos como televisão, por exemplo. Então, beleza, vamos dar uma olhada aqui no que a Enel fala pra gente, a Enel aqui de Goiás. Aqui ela pede instalações de uma unidade consumidora, já falamos sobre isso, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui ela fala de uma obrigatoriedade, né? Nas medições agrupadas. O que seriam medições agrupadas? Bom, você tem uma galeria de lojas, você tem várias medições lá, por exemplo. Então, nas medições agrupadas, é obrigatória a instalação de DPS em cada condutor fase na caixa para disjuntor geral. Então, tem um disjuntor geral nessa caixa que ele comanda todas as outras medições, né? Ele protege todas as outras medições. Então, ele está pedindo DPS dentro dessa caixa de disjuntor geral a montante deste. O que significa a montante deste? Ou seja, antes do disjuntor, tá? Além disso, as edificações de uso coletivo, quando a medição de serviço derivar antes do disjuntor geral, também deverão ser instalados DPS no quadro geral de distribuição. Então, aqui ela está pedindo que, quando a medição de serviço derivar antes, medição de serviço, tá? Derivar antes do disjuntor geral, também deverão ser instalados DPS no quadro geral de distribuição. Então, nas medições agrupadas aqui, ela pede instalação de DPS, tá? E outra coisa importante que a Celesc não citou pra gente, pelo menos nessa parte ela não citou pra gente, ela fala aqui, ó, visando a proteção das instalações contra curto-circuito, devido à ocorrência de falha interna em qualquer uma das unidades de DPS, deve ser instalado antes de cada um disjuntor termomagnético monopolar com corrente nominal de 20 A. Então aqui ela tá pedindo disjuntor termomagnético monopolar com corrente nominal de 20 A antes do DPS, tá? No vídeo que eu falo dos DPS, eu falo também desses disjuntores antes do DPS, tá? Você pode usar tanto disjuntores quanto fusíveis, beleza? Mas aqui na norma ela está pedindo disjuntores, então usa disjuntores, ok? E na Celesc ela não fala sobre essa proteção de backup, que a gente chama. Proteção de backup é proteção contra curto-circuito e sobrecarga antes do DPS, beleza? Além do fato de você poder fazer manutenção, já que você tem um disjuntor de proteção antes dele. Então é isso, pessoal, é isso que as duas normas falam. Tá vendo tanto que é importante você ler as normas? Porque se você ler as normas, você está embasado e você consegue aprovar projeto muito mais rápido e fácil. Basta ler a norma, beleza? Então é isso. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.